Eu era apenas um jovem hebreu, filho de Jacó, e carregava comigo algo que ninguém mais possuía: a capacidade de entender os segredos que Deus escondia nos sonhos. Mas você sabia que esse dom quase me custou a vida? Pois é, minha filha. Antes de me tornarem governador do Egito, antes de salvar nações inteiras da fome, eu fui traído, vendido como escravo e jogado numa prisão injusta. E tudo começou porque Deus falou comigo de uma forma que os outros não conseguiam suportar. Você já se sentiu desafiada por algo maior que você? Já recebeu uma revelação tão profunda que até as pessoas mais próximas duvidaram? Comigo foi assim. Meus próprios irmãos me olhavam com inveja, com raiva, porque eu sonhava. E não eram sonhos comuns, não. Eram visões proféticas, mensagens divinas que mostravam o meu destino. Mas o que eles não entendiam é que aqueles sonhos não eram sobre mim, eram sobre o plano de Deus para salvar meu povo. Meu nome é José. E hoje eu quero te contar a verdade oculta da minha história, aquela parte que poucos conhecem, a parte onde Deus me preparou no silêncio, na dor, na solidão de uma cela escura, para que eu pudesse desvendar os mistérios que ele guardava no coração do faraó. Porque, veja bem, interpretar sonhos não era um talento meu, era um presente divino. E esse presente me levou do fundo do poço ao topo de uma nação. Mas antes de chegar lá, eu precisei atravessar o deserto da rejeição. Precisei entender que ser escolhido por Deus nem sempre significa ser compreendido pelos homens. E você, minha querida, já passou por isso? Já sentiu que Deus te chamou para algo especial, mas o mundo ao seu redor só te criticou? Então, fica comigo, porque o que vou te contar agora vai tocar seu coração de uma forma que você nunca imaginou. Esta é uma história real de fé, de transformação espiritual e de como Deus usa até as piores traições para cumprir seus propósitos eternos. Eu cresci em Canaã, numa família grande, complexa, cheia de rivalidades. Meu pai, Jacó, me amava de um jeito especial, talvez até demais, aos olhos dos meus irmãos. Ele me deu uma túnica colorida, um presente que simbolizava seu carinho, mas que também acendeu uma chama de ciúme no coração dos meus irmãos. Eles trabalhavam duro no campo, cuidando dos rebanhos, enquanto eu, o mais novo, recebia privilégio. Eu não escolhi isso, mas foi assim que Deus permitiu que minha história começasse. Naqueles tempos, tudo era diferente. A comunicação com Deus acontecia de formas misteriosas, visões, sonhos, anjos. E comigo não foi diferente. Desde jovem, eu tinha sonhos vívidos, proféticos. Sonhei que os feixes de trigo dos meus irmãos se curvavam diante do meu. Sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. E, ingênuo como eu era, contei tudo a ele. Você entende o que é confiar mesmo sem ver? Eu acreditava que aqueles sonhos vinham de Deus, mas não tinha ideia do preço que pagaria por essa revelação. Meus irmãos me odiaram ainda mais. Você acha que vai reinar sobre nós? Eles diziam com desprezo. Meu pai me repreendeu, mas no fundo, ele guardava aquelas palavras no coração. Ele sabia que havia algo de divino naquilo, mas eu era apenas um rapaz. Não entendia o peso da inveja, a força destrutiva do ciúme. Eu vivia minha vida com inocência, sem imaginar que meus próprios irmãos estavam planejando me destruir. Eles não conseguiam suportar a ideia de que Deus havia me escolhido para algo maior. E isso, minha filha, é uma verdade dolorosa. Nem sempre as pessoas mais próximas vão celebrar seu chamado de... Eu não era perfeito. Tinha minhas falhas, minha imaturidade, mas havia algo em mim que incomodava. Eu ouvia a voz de Deus. E quando Deus fala com alguém, o inimigo se levanta para tentar destruir esse plano. Foi exatamente o que aconteceu comigo. A dúvida e o medo também fizeram parte da minha jornada. Eu me perguntava, por que Deus me deu esses sonhos se eles só trouxeram problema? Por que me fez diferente? Mas eu ainda não sabia que toda essa dor tinha um propósito, que Deus estava me preparando para algo que mudaria não só minha vida, mas o destino de milhões de pessoas. O dia em que tudo desmoronou começou como qualquer outro. Meu pai me enviou para ver como estavam meus irmãos e os rebanhos em Dotã. Eu fui com o coração tranquilo, sem imaginar o que me esperava. Quando eles me viram de longe,
com aquela túnica colorida que tanto odiavam, fizeram um pacto de morte. Lá vem o sonhador, disseram com desdém. Vamos matá-lo e jogar num poço. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vamos ver no que darão seus sonhos. Você consegue imaginar a dor de ser odiado pelos seus próprios irmãos? A sensação de abandono, de traição, de injustiça? Quando me agarraram, arrancaram minha túnica e me jogaram num poço seco, escuro, vazio. Eu gritei, implorei, mas eles comeram pão enquanto me ouviam chorar, como se minha angústia não significasse nada. Rubem, o mais velho, tentou me salvar, mas não estava lá quando os outros decidiram me vender. Sim, me venderam, como se eu fosse gado, mercadoria, algo sem valor. 20 moedas de prata. Esse foi o preço da minha vida. Mercadores ismaelitas me levaram acorrentado para o Egito, e eu olhava para trás, vendo minha terra, minha família, minha vida desaparecer no horizonte. Naquele momento, eu não sentia a presença de Deus. Sentia abandono, solidão, desespero. Os sonhos que ele me dera pareciam uma mentira cruel. Onde está você, Senhor? Eu clamava em silêncio. Por que permitiu que isso acontecesse comigo? Mas Deus estava lá. Mesmo quando eu não sentia, Ele estava moldando meu caráter, preparando meu coração para a missão que viria. No Egito, fui vendido como escravo para Potifar, um oficial do faraó. Aprendi a servir, a trabalhar, a confiar em Deus mesmo na escravidão. Ele me abençoou tanto que me tornei administrador de toda a casa. Mas então veio outra provação. A esposa de Potifar me acusou falsamente e fui jogado na prisão. Novamente injustiçado, novamente abandonado, novamente sozinho. Foi a fé que me sustentou quando tudo parecia impossível. Na prisão, eu poderia ter desistido, amaldiçoado a Deus, perdido a esperança. Mas algo em mim se recusava a soltar a mão do Senhor. Eu sabia que aqueles sonhos eram reais, que Deus tinha um plano. E mesmo nas trevas, eu continuei confiando. E foi justamente ali, no lugar mais improvável, que Deus começou a revelar seus mistérios através de mim. Na prisão, conheci 2 homens que também serviam o faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Ambos tiveram sonhos na mesma noite e acordaram perturbados. Quando me viram, perguntaram se eu sabia interpretar. E foi aí que Deus falou comigo de uma forma que mudou tudo. Eu disse algo que até hoje ecoa no meu coração. Não pertencem a Deus as interpretações? Minha filha, aquele foi o momento em que entendi meu verdadeiro chamado. Eu não era apenas um sonhador. Eu era um intérprete dos mistérios de Deus, um porta-voz do invisível, alguém que conseguia ouvir o que o céu estava dizendo através de símbolos, visões e revelações. Deus me deu a interpretação dos sonhos daqueles homens, e tudo aconteceu exatamente como ele revelou. O copeiro foi restaurado ao seu cargo, como eu disse, e eu pedi a ele: lembre-se de mim quando tudo estiver bem. Mas ele esqueceu. Durante 2 anos inteiros, fiquei esquecido naquela prisão. E sabe o que aprendi nesse tempo? Que o timing de Deus é perfeito, que ele não chega atrasado, que toda demora tem um propósito. Até que uma noite, o próprio faraó teve 2 sonhos que ninguém conseguia interpretar. Sonhou com 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras. Sonhou com 7 espigas cheias sendo consumidas por 7 espigas mirradas. Todos os sábios, magos e feiticeiros do Egito tentaram decifrar, mas nenhum conseguiu. Foi então que o copeiro se lembrou de mim. Deus me trouxe da prisão ao palácio em questão de horas. Me barbearam, trocaram minhas roupas e me levaram diante do homem mais poderoso do mundo. O faraó me olhou nos olhos e disse: ouvi dizer que você interpreta sonhos. E eu, com a autoridade que só vem de Deus, respondi: não sou eu. Mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Minha história é um testemunho real de transformação espiritual, porque naquele momento, o Espírito Santo desceu sobre mim. Deus me deu a revelação completa. 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de fome devastadora. E mais, Ele me deu sabedoria para apresentar um plano de salvação. Não bastava saber o futuro, era preciso agir. O faraó reconheceu imediatamente que o Espírito de Deus estava em mim. Ele disse aos seus conselheiros: podemos achar alguém como este.
em quem está o Espírito de Deus, e ali mesmo, na presença de toda a corte, me nomeou governador de todo o Egito. Eu, que fui escravo e prisioneiro, me tornei a segunda autoridade da nação mais poderosa do mundo, mas não foi para minha glória. Foi para que o plano de Deus se cumprisse. Aos 30 anos, vesti o anel do faraó, o colar de ouro, as vestes de linho fino. Fui apresentado a toda a nação como Zafenate-Paneia, o revelador de mistérios. Me deram uma esposa egípcia, Azenate, e tive 2 filhos, Manassés, porque Deus me fez esquecer todo o sofrimento, e Efraim, porque ele me fez prosperar na terra da minha aflição. Durante os 7 anos de abundância, trabalhei incansavelmente, construí celeiros gigantescos, armazenei grãos em quantidades que nem podiam ser medidas. As pessoas não entendiam por que eu fazia aquilo. Para que tanto? Perguntavam, mas eu sabia, Deus havia revelado. E quando a fome chegou, quando a terra secou e as colheitas morreram, o Egito estava preparado. A transformação não foi só externa. Por dentro, Deus moldou meu coração. Eu poderia ter guardado rancor dos meus irmãos, poderia ter me vingado de todos que me machucaram, mas aprendi que o perdão é a maior libertação. Quando a fome se espalhou e meus irmãos vieram ao Egito comprar alimento, eles se curvaram diante de mim sem me reconhecer. Os sonhos de Deus se cumpriram, mas não para minha exaltação, para a salvação do meu povo. Eu os testei, permiti que sentissem um pouco do medo que senti, mas depois revelei quem eu era. Eu sou José, o irmão de vocês, aquele que venderam para o Egito. Eles tremeram de medo, esperando vingança, mas eu chorei. Abracei meus irmãos e disse palavras que só quem passou pelo deserto pode dizer. Não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus. Ele me enviou antes de vocês para preservar suas vidas. Você entende o que isso significa? Deus transformou o mal que fizeram contra mim em bem para milhões. Trouxe minha família toda para o Egito. Salvei meu pai Jacó, meus irmãos, toda a casa de Israel. Deus usou a traição, a escravidão, a prisão injusta, tudo isso para cumprir seu plano de redenção. Essa é a verdadeira experiência sobrenatural. Perceber que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece perdido. Que Ele transforma veneno em remédio, prisão em palácio, rejeição em propósito. Minha vida se tornou uma ponte entre o céu e a terra. Eu desvendava os mistérios que Deus guardava nos sonhos e os transformava em ação, em sabedoria, em salvação. E hoje, olhando para trás, eu vejo que cada lágrima teve sentido. Cada noite escura preparou o amanhecer. Cada traição revelou o caráter fiel de Deus. Talvez você esteja passando por isso também. Talvez tenha sido traída, abandonada, esquecida numa prisão invisível de dor e solidão. Talvez Deus tenha te dado sonhos, visões, promessas que parecem impossíveis agora, e você olha ao redor e só vê escuridão. Mas eu quero te dizer algo que aprendi na minha jornada. Deus nunca desperdiça uma lágrima. Ele está moldando você no silêncio. Está preparando seu caráter para suportar a bênção que vem. Porque veja bem, minha filha, não é qualquer pessoa que aguenta governar uma nação. Não é qualquer coração que consegue perdoar quem te machucou. Não é qualquer espírito que interpreta os mistérios de Deus sem se envaidecer. Você está ouvindo a voz de Deus ou só o barulho do mundo? Porque Ele ainda fala, ainda revela, ainda transforma histórias de dor em testemunhos de glória. Minha vida é prova disso. Cada experiência sobrenatural que vivi, cada milagre de Deus que presenciei, tudo isso foi para mostrar que Ele é fiel. Se essa história tocou seu coração, espera só até você ouvir as outras histórias do nosso canal. Histórias reais de homens e mulheres que tiveram encontros transformadores com Deus, que ouviram sua voz em meio ao caos, que experimentaram a oração respondida de formas impressionantes. Eu te convido agora a fazer algo. Feche os olhos por um instante e pergunte a Deus: Senhor, o que o Senhor está preparando em mim através desta dor? Confie que Ele vai responder. Confie que seus sonhos não morreram. Confie que a promessa ainda está de pé. E se você ainda não se inscreveu no canal Milagre Contado, faz isso agora. Ativa o sininho para não perder nenhuma história de fé e transformação.
Deixa seu comentário aqui embaixo dizendo: eu creio que Deus tem um plano para a minha vida. Porque tem, minha filha? Tem sim. Que o Deus de José, o Deus que desvenda mistérios, o Deus que transforma prisões em palácios, abençoe você poderosamente. E lembre-se, sua história ainda está sendo escrita e o melhor capítulo está por vir. Fica na paz. E até a próxima história.